Olá, tudo bem? Estamos voltando para o terceiro bloco do nosso programa Hashtag Projetos. Hoje falando sobre vidros temperados, laminados e também sobre as esquadrias de alumínio. Hoje com o Márcio, que é o nosso convidado aqui, especialista na área. E vai agora, a gente perguntou para você o seguinte, de você mostrar um pouco mais, através de alguns vídeos, as esquadrias, né? Esquadrias de alumínio. A gente tem várias esquadrias, vãos muito grandes, né? Vãos aí de 6 metros, que a gente vai mostrar agora em vídeo. E você pode observar essas portas aí, elas estão com quase 4 metros de altura. E todas elas com vidro laminado. Tá? E é uma peça só, vamos dizer, os 4 metros é uma peça só, a altura. Exatamente. Então aí... Tá bem bonito. Bacana, né? Quer dizer, integra, né? A gente como engenheiro arquiteto, a gente percebe que fica integrado a parte externa e interna, né? Tanto fechado como aberto, né? Fica fazendo parte de um conjunto só. Exatamente essas portas aí tem 3,20 metros de altura, né? 3,20, porque a chataria hoje ela a laminada elas são 3,21 por 2,20 e 3,21 por 2,40. Então a gente modula a porta, né, com vidros do tamanho que pode ser usado nas esquadrias. E aí há outras portas também que em linha, você vê um vão muito alto com uma tubulação no meio para aguentar a pressão de vento, né? E aí as portas novamente com 3,20 metros de altura, com chapas inteiras na altura. Você vê que a gente não faz, já não precisa de emendas nos vidros, né? Sim. Aí são portas de 4 folhas de uma linha 32, muito reforçadas. Acho que é importante dizer também que eu utilizo muito, a gente consegue fazer com que todas as peças, né? Vamos dizer, ali tem 4 peças, né? Exato. Elas podem correr para os dois lados. Tanto um lado como o outro. Então não tem, antigamente a gente tinha necessidade de deixar 2 fixas e corria 2, né? Isso. Hoje a gente corre as 4. Então dá para você jogar as 4 para um lado só ou para o outro lado, quer dizer, deixando assim o teu ambiente muito mais flexível no sentido de mudar, né, o ambiente, a passagem, né, dependendo como for, de quantidade de pessoas, às vezes numa festa, né, você joga tudo para um lado só. Então você, por exemplo, se tem 4 folhas, você fica com 75% do vão aberto. Exatamente. É um ganho interessante. Interessante. E isso nas esquadrias de alumínio, como você vê como que você tem essa facilidade, né, que é diferente dos temperados na aplicação dele. A gente fica um pouco mais restrito no temperado. Então, por isso que a gente, muitas vezes, até prefere a esquadria de alumínio. Entendi. Porque a manutenção também, rolamentos super reforçados, você vê que são vãos grandes e pesados, né? Uma folha dessa daí é muito pesada. Então, você faz ela em temperado, exige muito de fixação em cima por parafusos, né? Muitas vezes você não tem um reboque muito reforçado, a bucha estoura, solta. Então você tem que fazer muita fixação. E não, na esquadria de alumínio o peso você jogou embaixo, não tem problema nenhum de fixação. Você tocou numa coisa muito importante que a gente sabe e preza, que é, vamos dizer, essa segurança de dar qualidade para o cliente, né? A pessoa que está comprando, ela quer saber se aquilo vai durar, como é a manutenção também, né? Mas tudo isso a gente sabe, e vocês que são empresas que trabalham no mercado, idôneas, são pessoas que respeitam normas. Exato. Existem normas. Existem normas. E essas normas, o que você podia falar das normas? Então, para o cliente, vamos dizer, que vai adquirir, quais as garantias que ele tem, né? Porque atrás dessas normas a gente sabe que existem muitos testes. Exato. Né, esses vidros são testados, você sabe, de resistência, de pressão, esse tamanho, por exemplo, 3,30 metros, ele deve ser o máximo devido também a testes que verificaram que né, seria uma medida dentro de um atendimento com qualidade. Exatamente.
O vidro também é testado, mas o que mais sofre pressão é a esquadria de alumínio. A esquadria de alumínio ela vai ter que começar a ser reforçada com tubulação, ou própria peça de alumínio ela já vem com reforço. Porque dependendo da altura do vão, elas começam a ter reforço. Depois eu vou até mostrar alguns slides. E aí vocês respeitam essa norma. Exatamente. Existe um cálculo. Existe Sim. um cálculo, principalmente para edificação, prédio de 8, 10 andares, né? Hoje a gente está numa região 4, que é uma região de pressão de vento aí, que a gente está em 135 PA. Então é uma pressão muito forte. Tá vendo? Essa é uma torre que a gente fez aí com guarda-corpo e esquadrias de alumínio, tudo dentro da norma. Porque existe uma pressão do vento. Vidro laminado, no caso. Todo vidro laminado. A gente não pode... Hoje existe a norma de desempenho, né? A gente tem que trabalhar dentro da norma de desempenho por causa desta pressão. Então, todo vidro e esquadria de alumínio, ela é calculado antes de fazer o orçamento. Entendi. Então, o orçamento a gente apresenta para o cliente já com os cálculos de esquadria. Sim. A gente verificou ali também essas fachadas, né? Ficou muito bonitas as fachadas. Tem o nome Pele de vidro. Peles de vidro. Pele de vidro. Que é onde apresentou o vidro curvo também em uma, né? Você viu? Sim. Então, você tem uma grande facilidade, né, para montar essas peças de vidro aí, que elas são todas encaixilhadas também e muito bem fixadas, né? Parabolteadas, ancoradas em concreto. Então, são fachadas muito práticas para ser montada. Muito boas, né? Seguras também, por causa do vidro laminado. Exatamente. E normalmente são refletidos, né? Isso. E dá esse aspecto de modernidade, né? Exato. A gente vê, mesmo em São Paulo, ali nos centros empresariais, são muito utilizados. Né? Essa fachada que a gente acabou de mostrar. Uma imagem futurista até. Assim. Exatamente. Elas são todas voltadas para a rua, escritório, todas abertas. Então você vê que ele tem um conforto térmico com um ar-condicionado lá dentro e está passando 25% a 30% do calor. Então, ele tem esse conforto térmico com o vidro laminado. Que bom. Essa parte também de testes, até eu vi que você me mostrou alguma coisa em relação a alguns testes que são feitos. Exato. Dessa pressão que existe. A gente tem um gráfico que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá vendo? Lá, esses dois perfis, seria uma porta normal, uma altura de 2,10 metros, 2,20 metros, correto? Sim. Observa que, lá, agora aqueles dois perfis, ele já tem um reforço. Ele já entrou um tubo na lateral dele. Sim. Então, vamos dizer, o gráfico do acompanhamento dele, do teste, exatamente, ele modifica porque realmente demonstra a maior resistência. Exatamente. E aí ele pode ser usado em lugares mais altos, que normalmente nos prédios mais altos, né? Isso. E a gente for fazer hoje um prédio de 10 andares, esse perfil ele pode ser usado em janela, mas jamais para porta. Sei. Aí, se ele for numa porta, ele pode entrar com um reforço, sei, mais alto um pouco, até 2 reforços. Entendi. Você vê como que ele vai engrossando, dependendo da situação com a pressão do vento. Sei. Porque ele não pode embolar. Ele tem que suportar a pressão do vento. Você vê como vai modificando os perfis. E olha como ele engrossou, né? Do mais simples que ele estava até o mais reforçado, que são reforço por dentro e por fora. Sei. Então, isso mostra também, é importante dizer, que não existe mais, vamos dizer, né, as pessoas, muitos queriam ser curiosos e fazer, né, até com serralheria, vamos dizer assim, né, fazer uma medida qualquer ou aleatoriamente, né, mas que vocês seguem uma norma, que vocês seguem um padrão de estrutura, que já foram feitos testes, né, que foram, que nem, por exemplo, a pressão de vento, por exemplo, você falou de porta, é uma forma, de janela é outra, provavelmente o tamanho, né,
com certeza o tamanho vai também interferir nessa variação, né, da necessidade ou não de um material de alumínio mais robusto. Né? Exato. E vocês então têm todo esse preparo, né, toda essa experiência para que isso seja feito da melhor forma possível e passar qualidade. Exato, porque a maior preocupação nossa é o cliente, entendeu? A gente tem que levar conforto e também segurança. Isso é o que a gente mais, né, preza. Hoje você vai encontrar aí mercados malucos, né, que vai montar um guarda-corpo com vidro temperado, uma cobertura com vidro temperado. Não, existem regras porque o vidro pode estilhaçar, um guarda-corpo, uma cobertura, um vidro pode estilhaçar, cair, pegar quem está embaixo, pegar uma criança que está brincando embaixo dessa cobertura. Então não, a gente segue regras, por quê? Existem essas normas e outra, segurança de quem está comprando, né? Existem leigos que não sabem não tem esse conhecimento, então a gente não modifica, a gente gosta de ter esse padrão, né? Esse padrão, principalmente prezar a segurança. Bom, Márcio, eu acho que a gente pode falar também que é importante e que é uma coisa até, a gente sabe que é simples e de baixo custo, mas é importante dizer da manutenção. Então, como que é feita a manutenção? O que precisa, por exemplo, uma pessoa que compra, né, uma esquadria de alumínio utilizando vidro, tem uma periodicidade para que ele seja feito um reparo? Como é que é feito essa manutenção? E também me fala também sobre limpeza desse vidro. Né? Aí você falou uma coisa até que me deixou assim, às vezes a cobertura, a gente percebe às vezes situações assim difíceis até de fazer a limpeza, né? Isso. E já hoje que tem até firma especializada para isso temporariamente fazer. Tem, até lá na empresa tem um rapaz que faz a nossa limpeza, porque são vidros altos, né? E o vidro necessita de muita coisa para limpar. Hoje um pano bem limpo, um álcool, ou então antigamente usava muito álcool e papel, né? É o que mais limpa vidro. Então não tem muita coisa para passar no vidro, porque tudo que você passar, água, você jogou água, você limpa, porque o cloro da água é o que mancha. O restante não. Uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, né? Quando eles colocam o vidro, passa alguma coisa que cria alguma oleosidade no vidro. Uma cera de carro, um poliflor, alguma coisa assim. Você criou uma oleosidade no vidro, o cloro não pega. Se uma vez por semana você fizer isso, você vai ter um vidro limpo pro resto da vida. E é isso. Não tem muito... muita gente fala, posso passar ácido? Não, porque o ácido, o thinner, alguma coisa pode pegar no perfil do alumínio, pode manchar, agride, né? Sim. Os perfis. Então não tem muita... A manutenção, a partir do momento que o vidro, a esquadria de alumínio, você usar ela com certa cautela, né? Então você vai ter aí os acessórios, vamos se dizer assim, não vai ser fácil trocar não. Só se emperrar um rolamento que é de muita boa qualidade. Mas no caso contrário, você usou certinho, com cuidado, não deu nenhuma pancada, né? Que as pancadas que danificam. Sim. Funcionou com carinho, que nem carro, vai embora, não tem manutenção. Que bom. Então a gente viu hoje aqui essa variedade de coisas. Hoje temos o vidro a baixo custo, tem beleza, luminosidade, a parte acústica, térmico, e é uma tendência mundial. A gente sabe que é uma tendência mundial. É usado no mundo inteiro, você vê. Exatamente. E que nem eu falei agora há pouco, ele dá até uma imagem, né, um cenário futurista, né? Porque a gente assistia filmes do futuro, eles via vidros, né? E a gente hoje está com esses vidros aí em obras, né, sendo uma realidade. Exatamente, obras fantásticas de vidro, né? Obras maravilhosas, né?
Eu estava assistindo aquele filme Leonardo da Vinci, ele realmente tem aquela pirâmide, né, que ele faz toda revestida com vidro, né? Fantástico, uma beleza que veio acrescentar a beleza do museu, né, de Paris, que é uma coisa antiga, né, um prédio maravilhoso e uma estrutura, essa pirâmide feita agora, né, na nossa época, fazendo uma composição muito bonita e usando o vidro. Exatamente. Trabalhando com segurança, você pode aplicar o vidro em qualquer lugar, que ele é bem-vindo, trabalhando com segurança. Perfeito. Com responsabilidade, exatamente, né? Com técnica e com profissionais que sejam experientes e que conheçam realmente esse setor. Né? Exatamente. Márcio, já acabou, nós estamos aqui até ultrapassando o nosso tempo, foi uma ótima conversa, eu só agradeço a sua presença aqui e dizer para você que nosso programa está aberto, nós já falamos sobre vários assuntos de construção civil. Essa era um assunto muito esperado, muita gente me perguntava quando que iria ser falado sobre vidro. Então hoje nós estamos aí passando para todos os telespectadores esse assunto muito interessante e muito bem colocado por você. Então muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, o convite de estar aqui. Que nem eu falei, um pouquinho que a gente sabe, né? Não sabe tudo, mas o pouquinho que a gente pode passar, se tiver alguma dúvida, algum telespectador, as portas da Box Glass estão abertas aos engenheiros, arquitetos. Qualquer dúvida, a gente está aí para tirar as dúvidas. Com consultores também, que a gente tem consultores dentro da empresa, fazendo essa consultoria também de qualquer dúvida. Então, a gente está de portas abertas. Que bom. Então, hoje nós estamos encerrando. Até uma próxima. Até mais.